eu sou de Mirassol, nasci aqui mesmo, né? Sou neta de fazendeiros. Meu avô teve 2 filhas, a minha mãe Fabiana e a minha tia. E da minha mãe eu fui o primeiro neto, né? Então a expectativa era grande pra mim, né? Por cima de mim. E desde pequena eu vi que eu era diferente, de certa forma. Sempre vivi no meio de gado, no meio de terra. E foi tranquila a minha infância. Minha infância foi tranquila, não foi muito pesada, não. Meu avô, ele chamava Donaldo, né? E a minha avó chamava Elza. A minha avó era uma pessoa mais doce, mais calma, assim, da alta sociedade, né? Era uma lady. Agora meu avô já era uma pessoa bem rústica, ele era bem curto e grosso, assim, falando bem no português, claro. Eu sempre fui uma criança muito afeminada. Sempre, assim, questão muito educada, tipo, já tinha os trejeitos, os gestos, sempre fui assim. Meu avô nunca falou nada, assim, nem meu pai, nem ninguém percebia, assim. A minha avó falava, ele é educado, né? Minha mãe também, mas meus avós, assim, nunca falaram nada. Nunca demonstraram, não. Eu acho que meu avô nunca percebeu, assim. A minha avó, talvez sim, a minha mãe já sim, mas o meu avô, porque ele era muito chucro, assim, muito simples, eu acho que ele não percebia. E a minha mãe acabou descobrindo, aí a minha mãe chegou e falou, ó, pai, ele quer falar com você, né, na época, ele quer falar com você e quer falar com a mãe. Aí sentamos eu, meu avô, minha avó e minha mãe lá na sala da casa deles. Aí eu contei pra eles que na época, né, eu era gay, né, que eu era um menino homossexual. Então, quando eu contei pro meu avô, a reação dele me surpreendeu, porque eu não achava que ele ia levar tão na boa quanto ele levou. O que ele falou assim, se eu não tava matando, não estava roubando. Na época era esses os conceitos, né, que passava na cabeça dele. E aí eu falei que não, então ele falou pra mim que isso não era doença e que não ia mudar em nada o que ele sentia por mim. Fiquei bastante surpresa, porque eu não esperava isso de uma pessoa que mexe com fazenda, que chama os outros de ou, não chama os outros nem pelo nome, então eu fiquei bem surpresa. Meu avô acabou falecendo, né? Minha avó também. Eu já tinha um relacionamento nessa época, né? Eu tinha um namorado, morava junto. E aí eles acabaram falecendo sem saber que eu sou, na verdade, uma mulher trans, né? Eles achavam que eu era só homossexual. Eu acho que se eu fosse fazendeira como os meus avós queriam, eu ia ser frustrada, né? Como minha família imaginou, como todos eles queriam, eu acho que eu ia ser frustrada. Eu acho que se eles me vissem hoje, toda feminina assim, de Dânia, ia ser muito estranho. Eu não sei qual que ia ser a reação deles. Eu tive um relacionamento, né, quando eu ainda não tinha me assumido trans, que eu era homossexual, né, no caso, e ele durou 11 anos e foi bom, mas assim, no começo ele não entendia quando eu contei pra ele que eu era drag, né? Como eu fui a primeira drag, né, que ele namorou, então ele não entendia muito bem e aí ele tinha ciúmes de mim. Mas depois com o tempo ele começou a querer aceitar. Foi bem difícil, mas aí ele foi aceitando aos poucos. Mas ele tinha bastante ciúmes e ele sentia bastante falta da minha figura masculina. Ele queria namorar um menino, né? Ele tá como gay, né? Que gosta de outro gay, ele queria namorar um menino. E então acho que às vezes ele via muita figura feminina e então ele começou a ficar um pouco incomodado com isso. Essa roupa aqui, inclusive, foi a primeira roupa que eu usei no meu primeiro show, que foi dada de presente por uma amiga drag também na época, que me ajudou muito, a Isabelle. E essa roupa aqui foi a primeira roupa que eu usei no meu show, numa boate que tinha, que chamava Glow. Eu sei que a minha inspiração de show sempre foi a Léo Áquila, porque eu gostava bastante do jeito dela no palco, por ela ser bastante crítica, por ela levar a sério. E eu gostava daquelas produções, daquelas trocas de roupa que ela tinha. E eu ficava encantada toda vez que eu via o show dela. Então, pra mim, a minha inspiração é a Léo Áquila. Essa roupa aqui, ela tem uma história bastante interessante,
pra mim que seria um show, né, que eu faria a abertura do show da Leonora, né, porque a Leonora nunca deixou nenhuma drag fazer abertura de show, né, ela sempre tinha um show dela e nenhuma drag podia fazer. Ou como filha, né, que na época eu fui filha da Leonora Áquila, da Leo Áquila, eu tive a chance e a oportunidade de fazer show. E o meu nome de drag era Lola, né, e eu escolhi Lola porque também pela Leonora, porque eu queria um nome, eu chamava antes, eu tinha um outro nome, que era Daniele, já fui Ágata, já tive outros nomes, mas eu escolhi Lola porque também lembrava muito de Léo, começava com L, também com 2 L's, porque o dela, o Áquila dela também é com 2 L's, então aí eu preferi chamar Lola. Foi meio complicado no início, porque quando eu me assumi gay, ela pediu pra mim, né, que a única coisa que ela queria é que eu não me vestisse de mulher, né, como mulher. E aí eu virei drag, né, então no começo foi bem complicado. Depois de um tempo, minha mãe começou a me aceitar, né, como drag, aí ela começou a entender, porque eu expliquei, sentei pra ela, falei que era uma arte, tudo tal, e aí ela me deu de presente a minha primeira peruca de cabelo, né, que era loira, do jeito que eu queria e tal. Aí eu passei a ficar mais top, como diz, né, porque eram as tops que tinham peruca de cabelo, aí eu passei a ser top. E apesar de hoje em dia eu não sou mais drag, né, que foi uma fase na minha vida, apesar de várias mulheres trans fazerem show, hoje eu não faço mais porque foi só uma fase mesmo. Eu guardo como lembrança, como uma fase da Lola, né, porque hoje eu sou Dânia e para existir a Dânia teve que existir a Lola. Depois da fase drag, né, eu abri um salão de beleza e sou administradora, já fazem 6 anos aqui em Mirassol, mas por conta da pandemia as coisas ainda estão um pouco paradas. E agora para o futuro, o que eu mais quero é fazer meus projetos, ter minhas coisas, mexer com internet, ser digital influencer e ser famosa.